Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, para que você possa fazer o seu concurso, alcançar aquele seu sonho de tanto tempo. E para que você possa fazer a sua prova com consciência, conhecendo, estudando, para você ter bastante segurança na hora de responder suas questões. Então, para quem não me conhece, é o seu primeiro encontro comigo, eu sou a professora Márcia Gil, e nós vamos discutir aqui ao longo dessas aulas vários assuntos sobre a questão da prática pedagógica, da filosofia da educação, da história da educação, da sociologia e tantos outros temas, que são temas que estão sempre presentes no concurso. Então, não perca as aulas. Preste atenção, amplie sempre seus conhecimentos. Eu vou procurar sempre dar alguma dica de alguma bibliografia para que vocês possam ler, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do assunto que a gente está tratando nesse momento, nessa aula, tá? E hoje a gente começa, então, a questão da educação no mundo contemporâneo na relação com a sociedade e com o Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho da educação, das funções da educação, para que ela existe, sempre situando nessa relação sociedade e o Estado, sociedade e o Estado. Preste atenção que esse Estado aqui é a nação, é o poder público, é como tudo é organizado, ok? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um trecho do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que é um texto de 1931. Então, o Manifesto da Escola Nova, algumas pessoas influentes, intelectuais, pessoas da área da educação, encabeçados por Anísio Teixeira, fizeram um manifesto, um documento escrito pedindo mudanças na educação. E eu trago aqui uma frase desse manifesto para a gente começar as nossas discussões sobre essa questão da educação e da sociedade, tá? Então, toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante determinada a seu turno pela estrutura da sociedade. Esquece isso aqui, tá? É a seu turno pela estrutura da sociedade. Então, olha só o que acontece. Cada educação vai sempre variar em função de uma concepção de vida. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa no fenômeno educativo de uma forma geral, a gente sabe que o fenômeno educativo ele está sempre presente onde a gente tem pessoas. Então, se você tem pessoas reunidas, você tem um fenômeno educativo. Em qualquer cultura, os mais velhos sempre ensinam aos mais novos. Essas são práticas educativas. Então, a educação ela faz parte da vida em sociedade. Mas o que é elemento dessa educação vai variar justamente com esta sociedade. Vai variar com a concepção de vida. Por exemplo, se a gente pensar na vida de hoje e na vida de 50 anos atrás, nós não podemos imaginar ou sequer sonhar que a educação tenha os seus mesmos propósitos, ou esteja organizada das mesmas formas. Porque a concepção de vida muda, as filosofias predominantes hoje são diferentes, as posturas, os valores vão se transformando com o passar do tempo. E, portanto, a gente tem que estar sempre fazendo esse estudo, educação e sociedade, educação e tempo histórico, educação e hoje, para que a gente possa entender essa relação de uma forma proveitosa, tá? Discutir concepções de vida e de sociedade, então, é conhecer e compreender os alicerces do processo educativo. Para você entender hoje a educação que nós temos no nosso país, a gente precisa discutir essas concepções de vida. A gente precisa entender a sociedade, quais são os alicerces sobre os quais essa sociedade se escora, para a gente entender qual é a nossa proposta de educação hoje. Então, a gente tem que refletir sobre as questões filosóficas, sobre as questões históricas, sobre as questões sociológicas, econômicas, teóricas e pedagógicas da educação, com vistas à atuação objetiva na realidade educacional. Ainda, Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, vejam que é um texto de 1931, mas, como ele é um texto genérico, como ele não está entrando em nenhuma especificidade, ele fala de algo que é atemporal.
da necessidade constante da gente olhar para a educação tendo em vista o contexto político, filosófico, histórico, cultural, social, para que a gente possa entender quais as relações que se estabelecem nesta relação, porque com certeza essas relações existem, elas são determinantes para o modelo de educação que cada país, que cada lugar organiza, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder discutir melhor essas questões, eu trouxe aqui uma definição de sociedade e trouxe também depois uma definição de Estado. Então, a gente pode falar de sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que vive em certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas comuns, e que são unidas pelas necessidades do grupo. É, na verdade, uma entidade autônoma que emerge da experiência da vida coletiva e possui características próprias que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Então, você está falando de um grupo de pessoas que tem normas que são geridas pelas necessidades do grupo e que essas questões coletivas se sobrepõem às questões do indivíduo. É também um grupamento humano devidamente organizado que coopera entre si com um objetivo fim, melhoria da vida dos indivíduos, garantindo a continuidade desta própria sociedade. Então, a gente está falando de uma sociedade como uma organização de pessoas, normas, regras, mas pensando sempre no benefício coletivo e pensando sempre na continuidade daquele próprio grupo, ok? Então, definição de sociedade é essa. Quando a gente fala de olhar para a sociedade, a gente está falando de olhar para essas regras, para essas normas, para isso que hoje nos mantém e que nos une em torno de alguns objetivos comuns. E quando a gente olha para o Estado, qual a definição que a gente pode dar para o Estado? O Estado, então, ele teria surgido da necessidade de se estabelecer um acordo, essas regras e essas normas entre os indivíduos que viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os conflitos que porventura se apresentavam. Então, como é que você organiza essas normas? Como é que você resolve os conflitos? Então, se você vive em sociedade, você precisa ter alguma instância para poder organizar, para diminuir os conflitos, para poder, de fato, criar esses acordos, essas regras. E essa instância, então, é o Estado. Então, a gente pode ver que o Estado ele existe em função da sociedade e não o inverso. Não é a sociedade que vive em função do Estado, e sim o Estado é que tem que viver em função da sociedade. Se a gente for pegar como é que essa ideia da educação está prevista na própria legislação, a gente pode ver na Constituição Federal que quando trata dos fundamentos essenciais, vai privilegiando a educação, apontando como uma das alternativas para a formação da dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando, se é uma lei, ela é produto do Estado, e o Estado está dizendo que essa questão da educação é uma questão fundamental quando a gente fala da formação da dignidade da pessoa humana. Ainda nesse capítulo da legislação, a gente pode pegar a LDB, que diz o seguinte, ó, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.